bem-vinda à Rede de Pesquisadores, mais uma vez. Realmente é muito legal poder conversar com você. Foi ótimo ter te conhecido. Eu que agradeço, Gil. Na verdade, queria agradecer também bastante a Andréa Galina, né? Porque por causa da Andréa Galina, eu conheci o seu trabalho. A Andréa é uma colaboradora da rede, falou para a gente um pouco sobre como tem sido a evolução da impressão 3D nas pesquisas científicas sobre esse tema na área da saúde. Então, Andréia, não sei onde você está hoje, mas beijo para você, agradeço por essa ponte, mesmo que indiretamente. Então, eu vou contar um pouquinho da Carol, vou compartilhar com vocês aqui o link do Facebook, se vocês quiserem compartilhar aí com quem vocês quiserem, tá? Infelizmente, nem todo mundo dessa vez conseguiu se inscrever, realmente ficou cheio, parece que o tema realmente é de grande interesse. Então, queria agradecer a todos que se inscreveram e quem quiser pode acompanhar a gente aqui pelo Facebook, que a gente também vai ler as pesquisas de vocês, tá? As pesquisas, desculpe, os questionamentos de vocês também. Então, Carol, eu vou só falar um pouquinho sobre você, tá? E aí você pode começar, que o espaço é todo seu. Tá? Então, falando um pouquinho da Carol, a Carol foi super gentil com a gente, logo que a gente conversou com ela, ela topou conversar com a gente, isso foi muito legal. Ela se formou em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na Universidade Federal do Paraná, e durante a graduação, através do programa Brafitec, da CAPES, ela frequentou a Universidade de Tecnologia de Compiègne, acho que é isso? Compiègne, e estagiou na L'Oréal Paris. Após a graduação, ela realizou mestrado no Laboratório de Biologia de Pele, da USP, e agora faz doutorado na Resender Polytechnic Institute, nos Estados Unidos, com uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Olha aí o Ciências Sem Fronteiras permitindo a pesquisa da Carol, né? Então, Carol, seja muito bem-vinda, fique à vontade, o espaço é todo seu. Então, você tem 15 minutos, depois a gente abre para as perguntas, tá bem? Eu que agradeço, Ju, pelo convite de estar aqui, agradeço todo mundo que está aí participando do chat, que está vendo a nossa conversa. Então, eu vou falar hoje um pouquinho sobre o meu trabalho com bioimpressão 3D, mas mais de forma geral, o que eu aprendi de bioimpressão nesses 3 anos do meu doutorado. Então, eu trabalho especificamente com bioimpressão de pele e durante esses 3 anos, a gente acaba lendo muita coisa e aprendendo com colegas da área sobre outros trabalhos feitos com bioimpressão 3D, né? Então, deixa eu partilhar minha tela aqui para a gente abrir a apresentação. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tudo ok. Só se você puder só ampliar para a gente para a tela cheia, mas a gente está vendo sim, tá tudo ok, Carol. Perfeito. Então tá. Então hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre bioimpressão 3D e essa pergunta, essa afirmação de como ir da bancada para a prateleira, como transformar isso num produto, né? Então, assim, só para dar um geral do que eu vou tentar abordar hoje, eu vou começar falando um pouquinho sobre engenharia de tecido, quais são as ideias, as abordagens, como os pesquisadores têm trabalhado com isso e como a bioimpressão 3D se encaixa como uma ferramenta e uma plataforma dentro desse campo de pesquisa. E depois disso a gente passa para falar, ok, mas como que a gente sai disso, da bancada, desse mundo, dentro das universidades, institutos, para uma aplicação clínica. Então, quais são as nossas oportunidades, os nossos objetivos e os desafios, principalmente. E se eu tiver um tempinho no final, vamos conversar um pouquinho sobre as questões éticas relacionadas à bioimpressão, à engenharia de tecidos em geral. Então, só para a gente começar um pouquinho, a engenharia de tecidos, ela é um campo de pesquisa que surgiu na década de 80, 90, e que ela junta justamente os conceitos da engenharia com a biologia para tentar recriar em laboratório tecidos e órgãos. Então, de forma geral, qual que é o fluxo do processo de engenharia de tecido? Você obtém uma amostra, você extrai uma amostra de um tecido, você vai isolar as células
cultivar elas em laboratório, expandir, recriar esse tecido, fazer todo o processo de maturação dele in vitro, e daí você transfere, em teoria, de volta para um paciente ou para quem vai receber esse tecido. Então, esse é o mundo idealizado de como tudo deveria funcionar. Mas a gente vai conversar um pouco e a gente vai ver que tem muitos desafios em cada uma dessas etapas. E uma das grandes motivações para esse campo é a necessidade da gente ter órgãos que possam ser usados, por exemplo, no transplante. Então, esse dado aqui não é recente, mas eu estava checando os dados do ano passado, só que nos Estados Unidos, por exemplo, ano passado, havia uma necessidade de 120 mil pessoas esperando por órgãos, e durante o ano apenas 5.600 pessoas, mais ou menos, que conseguiram receber um órgão e ser tratadas por transplante. Então, a gente vê que esse gap é muito distante. Então, a engenharia de tecidos tem como nos objetivos, sim, criar esses tecidos e órgãos para tentar diminuir esse gap. E claro que tem um outro campo, um outro aspecto, que é criar os modelos in vitro para que a gente possa fazer os testes em laboratório sem a necessidade, por exemplo, de usar os modelos animais. Então, como que a gente faz para sair desse mundo da bancada, desse mundo pequeno em que às vezes a gente faz os experimentos, para conseguir chegar e realmente ter um produto, seja um órgão que vai estar disponível para um transplante, ou você ter um modelo in vitro que possa ser usado pela indústria. Então, assim, como eu falei, é um mundo idealizado e que tem muitos desafios. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre quais são esses desafios. Então, o primeiro deles é a fonte de células que você vai usar para recriar esse tecido. Então, você, para recriar um tecido, um órgão, você precisa de uma grande quantidade de células. Então, você começa com uma amostra de um paciente, você vai expandir essas células e depois vai recriar. Mas aí você tem dois problemas. Por exemplo, eu trabalho com pele, então conseguir amostras de pele para fazer esse processo é mais fácil, porque existem diversos tipos de cirurgia em que você tem um descarte de amostras de pele. Mas se você quiser pensar, por exemplo, em células cardíacas, então você vai ter que tirar uma amostra do tecido cardíaco de um paciente. Então, você começa a ver que esses processos muito invasivos acabam dificultando a evolução dessa parte da engenharia. Então, como alternativa, o que muitos grupos têm tentado fazer é justamente usar as células-tronco, ou as iPS, que são as células desdiferenciadas. Mas aí surgem outros desafios, porque a gente sabe que há um risco associado ao uso dessas células, ao risco de formação de tumores e câncer, que tem que ser considerados nesse processo. E se você pensar, então vamos utilizar amostras não necessariamente do paciente para desenvolver o tecido, aí você cai num outro desafio, que é o da resposta imune. Então, semelhante a um transplante de órgão, você que recriar um órgão com células de uma outra pessoa e usar isso, você pode levar um quadro de rejeição. Então, esse é um aspecto que também tem que ser considerado. E um grande desafio da engenharia de tecidos é a questão da estrutura tridimensional. Então, como que a gente mantém a estrutura desse órgão que a gente está querendo recriar de forma estável? Então, assim, a pele, que é o meu exemplo principal, ela é muito mais fácil da gente conseguir reproduzir in vitro, porque é uma estrutura laminar. Então, você tem camadas que podem ser sobrepostas. Agora, se você pensar num coração, num fígado, você tem uma estrutura que realmente envolve um espaço dimensional específico. Então, a gente precisa criar formas de contornar esse problema. E aqui vai ser um dos grandes aspectos que a impressão 3D vem para ajudar. Um outro desafio muito grande é a questão da vascularização. Como que a gente vai fornecer nutrientes, oxigênio e remover os metabólicos, as coisas que as células vão produzir de forma eficiente. Então, a gente precisa ter um tecido vascularizado. Então, de novo, eu vou falar alguns exemplos de como a impressão 3D vem sendo usada para a gente conseguir fazer essa parte da vascularização, de criar realmente vasos que vão permitir essa troca dos nutrientes.
quinto aspecto é a questão do meio. No nosso corpo, a gente tem o sangue, que é um meio universal, e quando a gente está em laboratório trabalhando com células, praticamente cada tipo celular tem uma especificidade em relação aos nutrientes que precisa. Quando você recria um tecido, cada vez que você adiciona um novo tipo celular, você precisa ajustar todo esse meio para que todas as células sejam felizes ao mesmo tempo. E isso se torna um desafio muito grande quando você começa a criar tecidos cada vez mais complexos. E, finalmente, a gente precisa lidar com a questão do armazenamento. Então, que nem eu brinquei, que a gente tem uma prateleira, um armário com órgãos disponíveis, você tem que ter uma forma correta de armazenar eles. Então, eles têm que poder ser armazenados e continuar viáveis depois que eles são colocados, são implantados. Então, como eu falei, a bioimpressão 3D, ela vai possibilitar justamente que a gente lide com alguns desses desafios. Então, uma definição bem simples é que é a deposição automática, camada por camada, de materiais biológicos, como as células, as matrizes, fatores de crescimento, uma questão tridimensional, com o objetivo justamente de gerar tecidos e órgãos de maneira rápida e reproduzível, que não só tenham a forma, mas que sejam funcionais também. Então, a gente não quer criar um tecido que parece, mas não funciona. Então, tem que funcionar. Então, para você começar um trabalho de dizer assim, então eu quero trabalhar com bioimpressão, quais seriam os aspectos, quais seriam os passos que você teria que considerar? Então, você começa pensando qual que é o tecido que você quer fazer, qual que é o órgão. Então, você vai definindo isso, você vai saber quais são as células que você precisa ter no teu processo, como que você vai começar. Então, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com a pele, eu sei que eu vou precisar dos queratinócitos e dos melanócitos para epiderme, e para a derme eu vou precisar dos fibroblastos. Então, esse é o primeiro passo. Em seguida, você vai definir, então, quais são qual vai ser a composição da sua biotinta. Então, o que você vai ter de proteínas e materiais para te dar estrutura e quais são as outras moléculas que você pode incorporar para te melhorar a funcionalização desse tecido. E o próximo passo é, então, você definir qual que é o teu instrumento. Qual impressora você vai usar, o que você precisa ter de ferramentas nessa impressora para poder lidar com o seu material, porque, como eu vou mostrar mais para frente, tem materiais, por exemplo, que nem o que eu trabalho, colágeno, que você precisa manter ele a 4 graus Celsius enquanto está imprimindo. Tem outros, como a gelatina, que você tem que manter a 37 graus Celsius para ela permanecer no estado líquido. Então, tudo isso vai te ajudar a definir o que você precisa na tua impressora. E, por último, você precisa entender qual que vai ser o componente de tempo no teu processo. Porque imprimir é um passo. E toda a maturação do tecido é a sequência. Então, você precisa também saber que, na verdade, quando a gente fala de bioimpressão 3D, a gente pode até considerar que o tempo seria a quarta dimensão desse processo, porque o tempo vai ter um efeito muito importante em você ter um tecido que realmente pareça e funcione. Então, assim, que nem eu comentei. Então, você começa com uma imagem do tecido que você quer recriar, aí você define qual que é a forma como você vai recriar esse tecido. Então, você vai fazer camada por camada, ou você vai precisar, por exemplo, contar com o self-assembly, que eles chamam, que é a capacidade das células de reconhecerem qual que é a função delas, e elas vão se organizar sozinhas para recriar uma parte da estrutura. Então, com vasculatura, tem muita gente que trabalha com isso. E com a pele mesmo, os queratinócitos, quando a gente expõe uma interface a líquido, eles começam o seu processo de diferenciação naturalmente. Aí você vai selecionar os materiais, depois você seleciona as células concomitantemente, vai definir qual que é a tua técnica de impressão que você vai precisar usar e, por último, a aplicação. Então, vai ter de uma maturação in vitro, como que você vai fazer o implante disso, ou se você vai usar, por exemplo, como um modelo para testes in vitro. Então, as principais tecnologias, as principais metodologias de impressão 3D são essas três. A inkjet, a microextrusão e a impressão assistida por laser. Então, a inkjet
semelhante às impressoras que a gente tem em casa. Então, as primeiras bioimpressoras foram construídas inspiradas nas inkjets. Então, ela tem, por exemplo, a inkjet termal, você tem um componente que vai causar um aquecimento muito rápido e muito alto na região da agulha onde seu material está. Isso vai criar microbolhas que vai fazer com que a sua solução, a sua biotinta seja depositada em forma de gotículas. Você pode imaginar que uma desvantagem disso é que não dá para trabalhar com materiais biotintas muito viscosas. Uma das vantagens dessa tecnologia é que você consegue manter uma viabilidade celular relativamente alta e é um processo rápido. No processo de microextrusão, a vantagem você consegue trabalhar com materiais um pouco mais viscosos, a velocidade não é tão alta, e a viabilidade também não é tão alta quanto na inkjet. Já a laser assisted, a impressão por laser, você consegue trabalhar com materiais realmente muito viscosos. A gama de viscosidade da sua biotinta é bem ampla e a viabilidade celular é bem alta. Então, que nem eu comentei, a escolha da metodologia de impressão vai depender muito dos materiais e das células com que você está trabalhando. Então, quais são os objetivos da bioimpressão, né? E as perspectivas? A curto prazo, o que a gente pode considerar que vem sendo feito e que está próximo de realmente se tornar produto, se já não é um produto, é o desenvolvimento dos modelos alternativos aos animais para testes e screening de substâncias, por exemplo, e o desenvolvimento de modelos personalizados de doença. Então, você retirar uma amostra de um paciente, você recria o modelo daquele tecido em um laboratório e você consegue testar diferentes tratamentos para personalizar o tratamento. A médio prazo seria a aplicação no campo da medicina regenerativa. Então, geração de pele artificial para a medicina regenerativa, cartilagem, traqueia, partes do coração e assim por diante. E a longo prazo, o quão longo é difícil dizer, seria realmente imprimir órgãos e tecidos humanos complexos, como, por exemplo, um coração. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos interessantes do que vem sendo feito com a bioimpressão e que pode ajudar justamente a solucionar alguns daqueles desafios que a gente comentou no início da engenharia de tecidos. Esse grupo da Universidade de Harvard, do Wings Institute, eles são coordenados pela pesquisadora Jennifer Lewis. Eles trabalham com a bioimpressão e uma das aplicações que eles usam é justamente para recriar a vasculatura. Então, eles usam materiais com diferentes pontos de solidificação para poder recriar vasos dentro de um tecido tridimensional. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, o que eles fazem? A biotinta verde que vocês estão vendo aqui... Deixa eu voltar aqui um slide, gente. Aqui. Essa biotinta verde, ela é formada por uma tinta que é de gelatina, com metacrilada, com células humanas da pele, células humanas, e azul, essa mesma tinta, mas com outras células. Essa tinta aqui do meio, ela é uma tinta que ela é líquida quando ela está a 4 graus Celsius, e quando ela está à temperatura ambiente, ela fica mais viscosa. Então, qual que é a ideia? Eles imprimem tudo isso na faixa de temperatura de 20 graus Celsius, e depois eles resfriam, e quando eles resfriam, a tinta vermelha pode ser retirada, porque ela fica líquida, enquanto as outras não ficam líquidas, e você cria um tubo que você pode injetar células endoteliais, e então criar realmente um vaso. Então, nesse vídeo aqui, eles estão mostrando justamente todo esse processo
de como que funciona para você fazer essa impressão. Então, vocês podem ver que essa é a impressora que eles usam no trabalho. Eles usam uma biotinta que é relativamente bem viscosa, então ela consegue manter essa estrutura tridimensional, e vocês estão vendo que eles conseguem imprimir realmente uma série de camadas, uma em cima da outra, sem que isso venha a desmontar. E, que nem eu falei, cada uma dessas tintas que eles estão usando tem uma composição diferente, e eles vão, depois de terminar de imprimir todos os canais, preencher com a gelatina, fazer o crosslink por UV, e eles estão mostrando aqui, em vermelho, é onde tem perfusão, então eles retiraram aquela solução que fazia esses vasos, e consegue fazer perfusão de solução de meio, e isso, por exemplo, poderia ser uma solução para os tecidos que precisam ser de perfusão. Então, é uma alternativa, é uma maneira de a gente lidar com o problema da vascularização dos tecidos. Essa é uma outra tecnologia chamada de FRESH, Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels, e aqui a ideia é um pouquinho diferente. Então, se lá a gente tinha a biotinta que se liquefazia, aqui a gente tem um banho, um gel de suporte, onde você vai imprimir dentro desse suporte, o teu tecido. E depois que você imprimiu isso, você aquece a uma temperatura que ainda assim é fisiologicamente adequada para células, e você consegue retirar todo esse gel que estava usando de suporte. Então, aqui nesse vídeo eles estão justamente isso, mostrando como que você usa isso. E a vantagem disso é que você pode recriar a estrutura tridimensional usando as biotintas, que muitas vezes não tem as propriedades que te permitem imprimir alguma coisa que vai ficar na estrutura. Você quer parar agora, Ju, para a gente fazer as perguntas? Carol, tem algumas perguntas já, mas dá para parar? Você tem mais alguma parte para essa primeira parte? Eu tenho mais, mas não está bem dividida no meio minha apresentação, então acho que é uma boa hora para parar. Deixa eu até ver aqui. Aproveitando que você acabou de falar das tintas. Uhum. Desculpa, gente, eu tô tossindo muito. Falando das tintas, a Patrícia está perguntando. Tudo bem, Ju? A Patrícia está perguntando se a tinta possui tudo que o tecido vai necessitar ou se existem substâncias, nutrientes que são adicionados de outra forma. Sim, sim. Então, assim, um componente é o que você vai estar usando para fazer a estrutura do teu tecido, e você tem um meio também, que é onde você vai estar fornecendo a maioria dos nutrientes, né? Então, por exemplo, para fazer a pele, a gente usa como proteína estrutural o colágeno, mas no meio de cultura, que é onde você vai estar cultivando o tecido, a gente adiciona todos os outros fatores de crescimento que as células vão precisar. Insulina, hidrocortisona, IGF, então assim, não necessariamente tudo está naquela biotinta. Então, o meio de cultura também é muito importante. Por isso que eu falei que o tempo e todo o processo de maturação são realmente muito importantes para que a gente tenha um tecido que seja funcional. Então, tem mais uma pergunta aqui sobre como que são esses modelos 3D, né? Principalmente dos tecidos. Como é que eles são feitos? Tá, então... A pergunta do Carlos Eduardo, tá? Tá, então depende um pouco. Tudo, por exemplo, para o meu modelo 3D, eu trabalho com pele. Então, a biotinta que eu uso, por exemplo, para fazer a derme, ela é formada por colágeno, e ela não mantém a estrutura que nem vocês viram no vídeo ali dos vasos sendo impressos. Então, o que vai manter a estrutura tridimensional do meu gel é, na verdade, as paredes, o contorno do poço onde eu estou imprimindo aquilo. Quando você usa uma biotinta que tem a capacidade, que pode ser gelificada, ou é viscosa o suficiente, ou pode ser solidificada de uma forma mais rápida, você consegue criar essas estruturas tridimensionais baseado no modelo 3D. Então, por exemplo,
A impressora, ela recebe um arquivo 3D, um arquivo de CAD, que é realmente o desenho 3D do tecido que você quer recriar. E ela vai conseguir imprimir seguindo os comandos uma série de comandos que são criados pela impressora para recriar aquele tecido. Então, tudo depende muito do tecido que você está querendo recriar. Aqui, na verdade, o Rubens está fazendo uma outra pergunta sobre como fica a oxigenação no caso da impressão no gel, a oxigenação para manter a viabilidade das células que estão sendo impressas. Então, no meu caso, que eu trabalho com a pele, a gente não faz a vascularização do modelo de pele, porque o modelo, a espessura da pele é fino o suficiente para que a gente não tenha que se preocupar com isso. Então, a pele ela é mantida numa incubadora que tem um controle de oxigênio e CO2, e isso é suficiente para manter a oxigenação que as células precisam para sobreviverem e continuarem viáveis e funcionais durante todo o processo. E é justamente por isso que eu estava falando que para órgãos mais complexos, isso não vai dar certo, porque você precisa realmente ter uma forma de levar próximo da célula. No nosso corpo, a microvasculatura, cada célula tem um microvaso transportando nutrientes a uma distância mínima de 100 micrômetros. Então, para a gente recriar qualquer tecido que seja mais complexo, que seja espesso o suficiente, você precisa incluir a vascularização. Senão, você vai criar um tecido que vai necrosar. Aproveitando, falando disso, o Samuel Matos. Oi, Samuel, tudo bem? Ele está perguntando está dizendo que é um tópico muito legal e que ele fica imaginando quando essa tecnologia se tornar de fato uma realidade para o grande público, né? Ele diz que esse deve ser um dos grandes desafios. Mas que, apesar de tudo, também tem a questão do controle de divisão celular e apoptose das células desse novo tecido. Se existe essa preocupação. Tem. Eu vou até uma das questões que eu vou conversar um pouquinho melhor no final, então não vou entrar em muito detalhe agora, mas sim, tem a preocupação em relação ao que vai acontecer com essas células no corpo e a expectativa do público que realmente não está na bancada com a gente, mas que fica esperando que isso aconteça, que chegue na clínica o mais rápido possível. Então, eu vou conversar um pouquinho sobre isso, eu acho um questionamento super sério e super relevante, então a gente vai conversar um pouquinho mais para o final da apresentação. Aí aqui a Maria Elisete Conquel está perguntando quais são os grupos no Brasil, né, que fazem pesquisas em bioimpressão, se você conhece, se você tem alguma informação sobre isso. Então, eu sei que a Embrapa tem um trabalho com bioimpressão, mas na área de plantas. Eu não sei os detalhes do projeto que eles fazem. E recentemente a gente comprou uma impressora agora recentemente de uma empresa sueca. E eles comentaram que tem um grupo em São Paulo, da USP, na época a vendedora não sabia me dizer, que comprou uma bioimpressora, mas ela não sabia me dizer quem que era o grupo que estava trabalhando com essa impressora no Brasil. E eu desconheço outros grupos que já estejam fazendo pesquisa com isso. Eu estou há 3 anos fora e eu não tive a oportunidade de interagir com muitos colegas dessa área nos congressos que eu fui por enquanto. Mas eu espero que a gente possa começar a trabalhar com isso. Eu acho que é um campo muito legal e que tem muito potencial para a gente fazer muita coisa legal. Olha, a Natasha está informando aqui, viu, Carol, e também uma informação para Maria Elisete, que tem um grupo de CTI de Campinas que trabalha com impressão 3D para medicina regenerativa. Então pode ser. Uhum. De repente, eles têm, viu, Maria Elisete? De repente, se procurar. Natasha, você tem um contato, por acaso, deles lá? Se você puder deixar com a gente passa para o pessoal do Facebook, que a pergunta veio de lá. Eu confesso que eu também não tenho conhecimento, tanto que fui te procurar, né, Carol? Porque era tão legal trazer uma brasileira que está fazendo isso e logo você deve estar de volta, né, Carol? Então, eu acho que é legal saber que você vai voltar e está desenvolvendo. E também tem o pessoal aí
da startup, né? Não sei se eles já começaram, se eles têm interesse em fazer, né? Então, vocês contem aí para mim. Bom, tem várias perguntas aqui. Tem uma outra pergunta da Manuela, sobre a biotina. Ela gostaria mais de saber sobre o material, se existem biopolímeros como base para a composição dessas biotintas e qual a composição em questão desse material. Tudo varia muito, a composição da biotinta varia muito do que você quer fazer. Então, assim, para cada tecido, para cada órgão, para cada projeto, você vai testar uma composição diferente. Então, assim, eu trabalho com pele, então, para pele, o natural é que a gente use para a região da derme uma biotinta que tenha colágeno do tipo 1, porque essa é a principal proteína que a gente encontra na região da derme. Mas tem muitos grupos que trabalham com biotintas, por exemplo, usando gelatina, que é uma gelatina, alginate. Então, assim, tudo vai depender do que você quer fazer, do que as suas células precisam. E tem polímeros também sintéticos que também podem ser usados. Você pode fazer uma mistura de um polímero biológico com polímero sintético. Você pode usar um material que seja biodegradável. Então, realmente, a composição é muito variada. Acho que para o final da minha apresentação, eu tenho um slide que eu dou uma sugestão de um paper que foi uma revisão que foi feita recentemente, que dá para ir atrás, assim, dar uma lida no que eles falam, porque tem um pouco de tudo nessa parte de composição. E, mais especificamente, o desenvolvimento das biotintas é um campo por si só dentro da bioimpressão. Então, parte do meu projeto tem sido também trabalhar em como a gente pode desenvolver uma biotinta para fazer a pele que nos permita gerar um tecido melhor, uma pele que seja mais com umas propriedades melhoradas. Então, tudo depende. Então, não tem assim, não consigo te dizer que existe um polímero de base para você começar um projeto. O que eu indico é dar uma pesquisada na literatura, se já foi feito alguma coisa com esse tipo celular que você quer fazer, e se não, parte de algumas composições básicas, que seria, por exemplo, o colágeno, é um material que a gente encontra com bastante frequência, o alginato, ácido hialurônico, e tem alguns outros que aparecem mais frequentemente na literatura. Tem mais algumas perguntas, eu vou continuar com as perguntas aqui, tá, Carol? Estão perguntando aqui sobre o tempo que leva para essa pele que você está produzindo ser viável para uso. Tá. O meu protocolo, o protocolo que eu faço, a gente leva uma semana para crescer as células, e depois disso, quando a gente reconstrói a pele fica pronta em 14 dias. Então, mais 2 semanas em cultura. Nesse tempo, as células da epiderme vão diferenciar, os queratinócitos vão diferenciar, e você vai ter uma estrutura estratificada que se assemelha da pele humana. O modelo que eu trabalho, meu objetivo principal é como plataforma para testes de substâncias. Então, assim, eu não tenho tanto o foco da medicina regenerativa, mas o conhecimento que a gente aprende no caminho aplica também para esse campo. Mas leva em torno de 2 semanas para a pele ficar pronta para ser usada, por exemplo, nos testes de cosméticos, digamos assim. Desculpa, falhou aqui o som. Qual o tempo médio de impressão da pele, Carol? Então, isso também depende muito da impressão, da impressora e da tecnologia de impressão que você está usando. Então, eu vou mostrar também daqui a pouquinho a impressora que a gente tinha no laboratório, a nossa primeira impressora. Ela tinha uma precisão muito alta. No entanto, quanto maior a precisão, o problema é que isso fazia com que a impressora fosse mais lenta. Então, assim, para a gente imprimir um modelo, uma pele de 1 centímetro quadrado, a gente levava cerca de 40 minutos. Então, isso é muito tempo, realmente, porque para fazer manualmente, a gente faria muito mais rápido. Então, a gente agora está com uma plataforma nova que
em questão de menos de 1 minuto, a gente vai conseguir recriar esse mesmo tecido. Então, assim, tudo depende muito da plataforma que você está usando, da tinta, da pressão, das condições que você está usando para imprimir. Mas a nossa primeira era 40 minutos e a nova eu estimo que não vai levar nem 1 minuto para imprimir uma amostra. A Ana Karine está perguntando se já foi feito algum teste em pessoas com esses tecidos de pele que foram desenvolvidos por essa bioimpressora. Então, o meu grupo agora, o meu foco pessoal dentro do projeto é a parte de modelos in vitro. Mas a gente também tem uma colega que trabalhava focando na parte de medicina regenerativa e ela já está na fase de fazer os experimentos em animais. Então, assim, porque antes da gente poder fazer o teste desses tecidos em humanos, a gente infelizmente ainda tem que passar pelos modelos animais para provar que a integração, que eles não vão causar nenhum problema para o recipiente. Então, assim, o nosso modelo a gente já está na fase de testes em animais. Em humanos, sendo usado, sendo testado, eu não conheço algum grupo que já esteja em fase de teste clínico dos modelos dessa forma. Mas para ensaios in vitro, já tem empresas comercializando modelos impressos, modelos de pele, modelos de fígado. Então, para a parte in vitro, o processo é um pouco mais fácil do que para a medicina regenerativa. Para a medicina regenerativa, a gente vai falar um pouquinho também no final, mas tem várias questões bem complicadas aí que a gente precisa levar em consideração antes de fazer esses testes com pessoas, né? Você vai falar dessas questões éticas na segunda parte, né, Carol? Bom, André pergunta, Carol, ele diz que você chamou o sangue de meio universal. E você explicou que, em relação na cultura in vitro, precisa de um meio mais específico para praticamente cada tipo celular. Ele está perguntando, não é um paradoxo que o sangue serve para tudo em vivo, mas in vitro tem um meio para cada coisa? Ele está perguntando sua opinião, se você acredita que vai dar para formular um meio universal para a cultura in vitro também. Eu acredito que vai. Um dos grandes componentes que a gente tem tradicionalmente no meio de cultura que a gente faz em laboratório é o soro fetal bovino, o soro animal. E dentre todas as questões éticas de utilizar soro, a parte científica também, assim, ele é muito bom para ajudar as células a manter as células in vitro saudáveis, mas a gente não sabe tudo que tem dentro do soro, a gente não tem essa compreensão da qual é a composição exata. E aí que está o desafio, talvez, a gente conseguir um primeiro passo, por exemplo, era livrar do soro. Mas cada vez mais a gente vê as empresas lançando alternativas ao soro, então misturas complexas de proteínas e componentes que podem suprir a necessidade de usar o soro. Então eu acredito sim que a gente vai conseguir chegar num meio que possa ser usado de forma universal, se não para todos os tecidos, mas quem sabe pelo menos para cada tecido. Então eu acredito que sim, mas de novo, dentro da parte de engenharia de tecidos, desenvolvimento de meio é por si só um outro campo. Então, quem trabalha com isso são anos e anos trabalhando e, que nem eu falei, cada novo tipo de célula que você incorpora no seu sistema, 1 milhão de variáveis que você talvez tenha que considerar para aprimorar o meio. É uma tecnologia muito nova, né, Carol? É nova, tá crescendo, evoluindo muito rápido e parece assim, quanto mais a gente também descobre e aprende, surge mais 1 milhão de questões que a gente não tinha antes. Então, não falta campo para trabalho nessa parte, não. O César Cury, ele está falando sobre as células, né, que funcionam, entre outras formas, com impulsos elétricos. Como garantir a passagem e conexão elétrica entre o tecido impresso e o tecido natural? Olha, tá aí uma boa pergunta. Eu não sei muito, não conheço muito dessa parte de conexão elétrica entre o tecido e natural e o tecido impresso, mas isso tudo cai dentro da questão da integração do tecido de forma geral com o paciente. Assim, por exemplo, com a vasculatura,
o que a gente espera é que os vasos formados in vitro vão se ligar com os vasos que tem no tecido, e aos poucos você vai ter um intercâmbio, digamos assim, dessas células que vai fazer com que isso seja realmente integrado, né? Então, e com o passar do tempo, essas células que estavam no teu tecido que foi implantado vão sendo substituídas, vão crescendo. Essa questão da troca elétrica, eu até tenho um exemplo que eu vou citar daqui a pouco, em que eles incorporam componentes elétricos, por exemplo, para melhorar a capacidade auditiva, mas eu não conheço os detalhes de como que isso é feito, mas com certeza tem grupos que trabalham com, não especificamente bioimpressão, mas na parte de órgão nanachip, de modelos de coração, e você consegue ter as células pulsando num ritmo que seria equivalente, não equivalente, mas que representa o pulsar, a batida do coração. Então, as células, elas também são muito, muito inteligentes, elas têm uma programação natural delas, de como fazer a função natural delas. Então, assim, muita coisa a gente ainda depende da atividade própria da célula, e elas seguem o programa natural delas. Então, é o que a gente vê, por exemplo, com as células da pele. A gente tira elas do ambiente natural, põe in vitro, e quando a gente recria, elas ainda entendem o que elas estão na derme, que elas estão na epiderme, o que elas têm que fazer, claro, tendo todos os suprimentos necessários, e o que elas têm que fazer para gerar o tecido que a gente está querendo. Eu ainda tenho mais perguntas, Carol. Posso ir? Tudo Pode bem? Então, o Guilherme está contando aqui para a gente, está falando que, pelo que ele leu e viu até agora sobre bioimpressão 3D, durante a etapa de impressão, as células não estão imersas em meio nem vascularizadas, sendo vascularizadas depois, né? Ele está perguntando se tem algum preparo para a biotinta para que as células sobrevivam fora do meio específico e sem vascularização durante a bioimpressão, antes dessa etapa de maturamento, uma vez que células humanas não provenientes de tumor são bem frágeis in vitro. Uhum. E quanto tempo leva o processo de impressão quando não estão vascularizadas, né? Então, assim, toda a parte pré-impressão, enquanto a gente está crescendo essas células e cultivando as células, é tudo feito dentro da incubadora também. Então, constantemente elas estão num ambiente que tem temperatura e oxigênio e CO2 controlado. Então, a difusão que acontece de oxigênio e CO2 no meio é suficiente para que elas permaneçam saudáveis. Quando a gente tira essas células da incubadora para preparar a biotinta, esse processo todo também não pode realmente levar, você não pode levar... preparar a tua biotinta e esperar um dia para ir lá imprimir. Então, você prepara em questão de 1 a 2 horas, você vai usar, porque realmente, dependendo da célula, tem célula que não gosta de nem ao menos de estar em suspensão. São as células que crescem aderida, tem célula que é muito sensível. Então, com os queratinócitos, por exemplo, que são células da epiderme, a gente tem que ter um cuidado muito grande de não deixar elas muito tempo fora de um ambiente que seja adequado para elas. Os fibroblastos, que são as células da derme, eles são um pouco mais resilientes, então eles aguentam um pouco mais essas condições. Então, assim, entre o preparo da biotinta e a impressão, tem que cuidar, sim, para que isso não leve questão de horas e mais horas, mas eu também não tenho muita experiência de dizer, assim, com outros tecidos. Com a pele, questão de 1 hora entre tirar as células da placa e preparar a biotinta e imprimir seria um tempo que eu consideraria adequado. Até porque tem outra questão, na biotinta, nas impressoras, as células, dependendo da viscosidade do meio, elas vão se depositando. Então, você tem que considerar isso também enquanto você está imprimindo. Se levar um tempo muito grande, você tem que parar e mexer o teu cartucho para garantir que as células não estejam todas depositadas no final da tua seringa. A Ana está falando aqui com a gente, está compartilhando aqui com a gente, que a startup 3DBS já está com projetos de bioimpressoras em andamento, que fica em Campinas, né, São Paulo. Está contando. Se puder depois passar de novo o
o site, Ana, por favor. Ela está dizendo que o primeiro equipamento foi para a startup In Situ, que desenvolve biocurativos a partir de células mesenquimais. Outros grupos com pesquisa na área, CTI Renato Arches, Biofabris, Startup In Situ, Terapia Circular, professor Guastaldi da Unesp Araraquara, Patrícia de Porto Alegre, Núcleo IPEM, quer dizer, parece que vocês estão fornecendo essas bioimpressoras, né, Ana? Depois você coloca para a gente de novo o site. E o professor Emerson Moreto está agradecendo pela sua apresentação, Carol, até agora, por compartilhar seu conhecimento. Ele está dizendo que está trabalhando nessa área e está desenvolvendo uma bioimpressora 3D há uns 2 anos, que está em estágio de testes. Ele disse que já imprimiu um scaffold com base de gelatina e alginato. Está dizendo que muito em breve vai estar fazendo testes de cultivo, efetivamente. Ele é pesquisador da Poli, na USP, e está aberto a parcerias. Está dizendo que essa bioimpressora é a pesquisa dele de doutorado. Então, quem quiser contactar o Emerson, ele compartilhou o e-mail. E eu também vou compartilhar tudo isso que ele contou aqui para a gente lá no Facebook, para quem está assistindo a gente lá, tá? Eu acho que pode ser importante, pessoas no Brasil, né? Então, a startup, o professor Emerson, então sejam todos bem-vindos. Acho que só tem mais uma pergunta nessa primeira fase, nessa primeira parte. Na verdade, não é uma pergunta. Você conhece uma startup chamada OneSkin, Carol? Conheço. Porque o Samuel está falando sobre essa startup, né, que é fundada por uma brasileira, ele está dizendo amiga dele. Eu conheço ela também. Ah, que legal, que o foco é na produção de tecido de pele para medicina regenerativa. Ele compartilhou o link com a gente, então também vou compartilhar o link para vocês que estão aqui, tá? E eu acho que a gente pode ir para a próxima etapa, Carol, porque aí vão surgir mais perguntas depois. E tá bom. Ficou, eu termino depois, tudo bem? Perfeito. Ah, desculpa, a última pergunta do César. É possível programar DNA do tecido impresso para alterar características do tecido natural? Acredito que sim. Eu não tenho experiência com engenharia genética, mas eu acredito que sim, você possa modificar essas células in vitro e depois usar elas para recriar o tecido. Então, por exemplo, que não tem uma funcionalidade biológica, mas no nosso grupo a gente usa células endoteliais que foram modificadas para expressar a GFP, que é a proteína que dá uma fluorescência verde, e isso faz com que a gente possa visualizar essa vasculatura depois de impressa enquanto o tecido está em cultura. Então, se a gente não precisa parar no meio do processo. Então, essas células vão expressar o tempo todo, né? Essa proteína, a gente consegue acompanhar as células se organizando para formar a vasculatura. Então, vamos para a segunda etapa. Todo mundo que estava curioso tá matando a curiosidade aí? Todo mundo acompanhando? Tudo bem? Porque estava todo mundo ansioso, né? Todo mundo achando ok. Valeu, Carol. Então, até daqui a pouco. Tá, beleza. Ops. Então, ok. Então, eu tenho mais 2 exemplos para falar. Então, a gente terminou falando do uso dessa técnica de fresh para impressão dentro de um banho. E aqui eu tenho um exemplo de como a bioimpressão pode auxiliar bem diretamente no aspecto da medicina regenerativa. Então, as próteses, por exemplo, de válvula aórtica, elas são inadequadas para crianças e jovens, porque elas não crescem, as próteses que a gente tem hoje em dia, elas não crescem com o paciente, né? Então, esse grupo da Universidade de Cornell, eles imprimiram, usando alginato e gelatina, a estrutura da válvula aórtica, contendo as células, e a expectativa é que, uma vez transplantado, esse tecido, essa válvula vai ser integrada ao paciente e vai crescer, digamos assim, com o paciente eliminando esse desafio das próteses atuais. O próximo exemplo que eu tenho é o dessa empresa chamada Organo Novo. Deixa eu dar um play aqui no vídeo.
eles produzem um modelo de fígado bioimpresso, usando células, usando os hepatócitos e células não fragmentosas, numa arquitetura definida, e eles demonstraram que esse tecido impresso, com essa arquitetura específica, ele tem um desempenho superior na predição da resposta a um fármaco em relação aos efeitos conhecidos em humanos. Então, esse aqui é um exemplo de como a bioimpressão pode ser usada para auxiliar até mesmo nos modelos in vitro, não só na parte da medicina regenerativa. O próximo exemplo que eu tenho é justamente o da orelha, né? Então, aqui eu tenho dois exemplos diferentes, dois grupos diferentes. O primeiro, esse daqui, foi desenvolvido na Universidade de Princeton. Eles usam condrócitos misturados com silicone e um silicone com componentes eletrônicos para recriar uma orelha, que não só tem o aspecto funcional pela estética, mas ela também, por conta dos componentes eletrônicos incorporados, ela tem uma melhora na resposta, na detecção auditiva para a recepção de radiofrequência. Então, que seria a ideia de como você poderia não só ter o aspecto estético, mas também funcional desse tecido. E aqui do lado é uma orelha impressa pela técnica desenvolvida no Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, que é dos Estados Unidos também, que chama ITOP, que a tradução para o português seria Sistema de Impressão Integrado de Tecidos e Órgãos, e eles usam hidrogéis que têm uma viscosidade para permitir que se faça essa impressão uma estrutura 3D contendo células, e esses materiais que eles usam, na verdade, são biodegradáveis, então depois de implantado, eles permanecem estáveis o tempo suficiente para que ao longo do tempo as próprias células passem a produzir as proteínas para formar aquela estrutura, e assim, com o passar do tempo, meses, anos, aquele tecido vai ser completamente integrado e absorvido, né, pelo corpo. E agora eu vou falar um pouquinho de pele, que é o meu projeto, mais especificamente. Então, assim, dentro do conceito de pele, a gente pode usar a bioimpressão para dois aspectos. Um da medicina regenerativa, para criar curativos, para criar enxertos para tratar queimaduras e feridas. E a gente pode usar para a geração dos modelos alternativos aos animais para os testes toxicológicos de eficácia. Então, nesse videozinho aqui, na verdade, eu tenho um exemplo desenvolvido de uma técnica desenvolvida pelo Wake Forest Institute, de novo, aqui nos Estados Unidos. E a ideia deles aqui é um pouco mais além até. É você ter uma impressora que possa imprimir direto em cima da ferida. E alguns dos desafios relacionados mais especificamente à engenharia de tecidos, à engenharia na pele, é que a gente sofre com a contração. Então, esse tecido, depois que a gente produz in vitro, ele contrai, e em vivo ele contrai mais um pouco. Então, é um aspecto que tem vários grupos tentando lidar com. E os modelos que são produzidos atualmente, eles não têm os apêndices da pele. Então, não tem o folículo capilar, não tem glândula sebácea, sudorípara, que são importantes não só que são importantes principalmente para a questão da termorregulação e absorção, né? Então, essa aqui é a impressora que o meu grupo tem, é a impressora com que eu comecei o meu trabalho. Ela é uma impressora de microextrusão. Então, ela tem 8 canais, ou seja, ela tem 8 cartuchos para imprimir, que podem ser controlados independentemente e serem usados simultaneamente. E a metodologia de impressão é pneumático, e a gente consegue depositar volumes de até apenas 15 nanolitros, com uma resolução de 100 micrômetros e com uma alta viabilidade celular. Então, vocês podem ver aqui na imagem que é uma impressora bem assim, desenvolvida in-house mesmo, então não tem todos os fios e tudo funcional, mas tudo aparente, né? E basicamente é assim que ela funciona. Ela tem um sistema de abre e fecha na agulha de impressão, que vai fazer com que esse material que está sendo extrudado ele seja depositado na forma de gotículas.
E como eu comentei um pouquinho antes já, como que a gente faz a pele? Então, a gente começa imprimindo a biotinta da pele, que é composta pelo colágeno do tipo 1 e os fibroblastos, que são as células da derme, e a gente imprime as diversas camadas até que a gente tenha a espessura da derme que a gente quer. Aí, depois que a gente terminou de imprimir a derme, a gente precisa esperar esse gel gelificar, o que leva em torno de 30 a 45 minutos. Nesse tempo fica dentro da incubadora, então as células estão com CO2, oxigênio controlado, né? E é nisso que eu estava comentando. Então, a diferença, por exemplo, da minha biotinta, a biotinta que eu uso, para a biotinta no começo da apresentação que o grupo de Harvard usa, é que a minha biotinta ela não mantém a estrutura 3D por si só. Então, o que vai manter essa estrutura cilíndrica é realmente as paredes, né, do meu transwell, do meu poço, onde eu estou imprimindo o gel. Depois que essa estrutura gelificou, a gente vai imprimir a biotinta da epiderme, que é formada basicamente pelas células da epiderme em meio de cultura. Então, a gente imprime isso, esse tecido fica submerso por um dia, que é o tempo necessário para que as células da epiderme fiquem aderidas à derme e formem uma monocamada, e depois disso a gente expõe a uma interface ar líquido, que a gente chama, que vai fazer com que as células estão em contato, a parte de baixo, a pele está em contato com o meio de cultura, e as células da epiderme estão expostas à interface, estão expostas ao ar dentro da incubadora. E expor elas ao ar é um dos aspectos importantes para iniciar o processo de diferenciação das células, que vai fazer com que, depois de 15 dias, 14 dias, a gente chegue a um tecido impresso que se assemelha à estrutura da pele humana. Então, a gente pode ver que as células da camada basal da epiderme, elas se diferenciam, e você tem um estrato córneo, que é essa camada mais externa da epiderme, que é o que vai proteger das trocas tanto de absorção quanto a perda de água pela epiderme. Então, a gente conseguiu provar que é possível usar essa impressora para recriar a estrutura da pele in vitro, e uma pele que é equivalente ao modelo produzido por técnicas tradicionais e que se assemelha, assim, à pele humana. Então, assim, eu trouxe aqui um videozinho, na verdade, para mostrar a plataforma que a gente acabou de comprar, ela tem algumas vantagens em relação ao modelo que a gente tem. Um deles é a capacidade que ela tem um controle de temperatura no cartucho, então a gente consegue controlar a temperatura que é mantido a biotinta. Então, você está vendo, por exemplo, agora ela está colocando a seringa com a biotinta dentro do cartucho, e a gente consegue manter essa temperatura de 4 graus Celsius até 200 graus Celsius. Então, assim, para o meu projeto isso é uma vantagem, porque se eu não manter o colágeno a 4 graus Celsius enquanto eu imprimo, ele começa a gelificar dentro do cartucho, e ele entope a seringa, e eu tenho que parar no meio do meu processo. Então, essa é uma vantagem. Além do que, essa impressora, por exemplo, ela é um sistema contido, então ela tem esterilização dentro da própria impressora, e ela não precisa estar dentro do fluxo laminar, porque ela consegue por si só manter a esterilidade enquanto você está imprimindo. Então, é um modelo muito legal. Essa empresa, Cellink, eles têm diversos impressoras. E aqui que eu falei que eu ia deixar uma sugestão de um paper para quem quiser dar uma lida. Foi uma review, uma revisão que saiu no final do ano passado sobre bioimpressão 3D. E eles falam um pouco das tecnologias, das biotintas que são usadas, e o que eu achei muito legal é que eles montaram uma tabela com os principais estudos, os mais importantes que foram feitos nos últimos anos no campo de bioimpressão. Então, assim, vocês podem ver aqui na parte de métodos que a maioria das impressoras até o momento era baseada em extrusão, e que a grande parte delas foram impressoras desenvolvidas pelos próprios grupos de pesquisa, então não são impressoras comerciais. Mas nesses últimos anos, desde que eu comecei meu doutorado aqui, eu tenho visto que têm surgido muitas empresas que estão começando a comercializar as impressoras, e os modelos estão evoluindo muito rápido. Então, de um ano para o outro, a gente tem um lançamento de modelos novos de impressoras que cada vez mais atendem às necessidades que a gente tem quando a gente está imprimindo esses tecidos.
Então, para nós, ter uma impressora que tivesse o controle de temperatura era fundamental para que a gente pudesse continuar trabalhando, melhorar o nosso fluxo de trabalho no projeto. Então, outro aspecto que a gente queria muito era poder ter a impressão usando a impressão coaxial. Então, você usar agulhas coaxiais para imprimir materiais complexos. E agora, aqui no finalzinho, então, vou falar um pouquinho sobre então, qual que são os aspectos positivos da impressão 3D, assim, no momento? É uma maneira de criar os modelos alternativos aos animais para o screening de substâncias. Então, já existem empresas que estão usando esses modelos 3D impressos para esses fins. Então, eu falei da Organo Novo, com modelo de fígado. Tem uma empresa francesa, Poietis, que faz a pele impressa. E outro aspecto positivo é você poder criar esses modelos de doença personalizados. E, potencialmente, um aspecto positivo seria, a gente poderia dizer que seria a criação de órgãos como uma alternativa ao transplante, né? Mas aqui é que eu levanto uma das minhas questões para vocês e que eu vou falar um pouquinho, e que eu acho que esse aspecto positivo, na verdade, também tem um grande ponto de interrogação ainda, né? Então, agora vamos falar um pouquinho no final, já estou quase terminando, sobre os desafios éticos da bioimpressão 3D, mas também, de forma mais geral, os desafios éticos na engenharia de tecidos. Então, os 4 pontos principais é gerenciar a expectativa do público, a questão do uso de células, que alguém até tinha comentado, de que essas células vão se dividir, então isso é, sim, um desafio. A estratificação social da bioimpressão, e a questão da propriedade dos objetos, dos bioobjetos impressos, né? Então, no primeiro aspecto, que é a questão do gerenciar a expectativa do público, é muito sério isso, porque a gente não pode criar uma falsa impressão de que a gente está pronto realmente para sair imprimindo órgãos. As coisas ainda não estão neste patamar, né? Então, imprimir pele, imprimir modelos simplificados de tecidos é uma coisa, agora imprimir órgãos complexos, óculos como a bexiga, ou como o fígado, ou como um coração, é um projeto a muito longo prazo, que realmente não é agora, entendeu? Então, depende, que eu falei, muito de desenvolver a parte de vascularização desses tecidos, do meio, de todos os outros aspectos que a gente comentou lá no desafio no início. Então, que nem essa primeira charge aqui está mostrando, não dá para a gente querer imaginar que o médico vai ter dentro do centro cirúrgico uma impressora que vai possibilitar que ele crie o órgão ali no momento que ele precisa. E também dá para a gente ver, questionar um pouquinho assim, que o objetivo, eu acredito, que não seja imprimir um ser humano inteiro. Então, acho que não faz nem muito sentido a gente ter isso como um objetivo, mas realmente o objetivo seria criar essas partes que podem nos ajudar a tratar aqueles que precisam, né? Então, não é criar um ser humano inteiro, né, gente? Então, é importante lidar realmente com a expectativa do público para que não se crie essa falsa impressão de que essas coisas vão estar acontecendo. Aí, segunda questão é realmente o uso das células, né? Então, assim, eu comentei que a fonte de células é um grande desafio na engenharia de tecidos, porque você é limitado, então você não consegue tirar uma amostra, não consegue fazer procedimentos muito invasivos para tirar algumas amostras, você não consegue tirar grandes quantidades de amostra, né, uma amostra muito grande. Então, o que muitos grupos têm pesquisado é como usar células-tronco. E tem, sim, todo o risco associado ao uso de células que podem se diferenciar em vários tecidos. Então, se você transplantar um tecido impresso que tem uma célula que não diferenciou, essa célula pode começar a se dividir de forma descontrolada, né, e gerar um câncer, ou ela pode até, por alguma razão, se diferenciar num outro tipo celular. Então, assim, você transplanta um tecido, um músculo, e de repente você tem uma célula que está se diferenciando uma célula óssea, né? Então, algumas coisas que podem acontecer. E, claro, o uso das células tem toda a questão de
de rejeição e deslocação e migração do implante. Então, essas células vão ficar contidas naquele tecido, elas vão sair, vão migrar para o resto do corpo, então precisa entender muito bem disso tudo antes de poder sair usando esses tecidos, né? E a próxima questão é uma questão bem séria, que não é única na engenharia de tecidos, que é uma verdade em toda a indústria farmacêutica, em toda a parte de tratamentos médicos mesmo, é a questão da estratificação social, né? Então, é uma tecnologia muito legal, mas é muito cara, não tanto a impressora, o imprimir, mas os materiais envolvidos são muito caros, então eu estimo que será muito custoso gerar esses órgãos em laboratório para então fazer o transplante. Então, a questão é, nem todos poderiam ter acesso a isso, né? Então, como que a gente lida com isso de uma forma justa para que essa tecnologia possa beneficiar o maior número de pessoas, né? Não só aqueles que realmente podem pagar, né? E última questão, último aspecto que tem sido, acho que bastante discutido, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu tenho visto bastante discussões sobre isso, é se essas impressoras podem ser patenteáveis, se os órgãos, a técnica de impressão do órgão pode ser patenteada, ou se isso cai dentro de decisão de tratamento médico, ou como que a gente evita um novo mercado negro de órgãos, né? Então, gente imprimindo órgão e vendendo por meios não muito legais, se a gente vai vender órgãos, né? Tem o custo associado à produção, mas a gente vai vender um tecido humano. E, finalmente, uma questão que tem sido bastante discutida aqui é como que a gente vai categorizar esses materiais bioimpressos, né? Então, eles não são um remédio, eles não são um device, é uma combinação. Então, o FDA aqui tem se preocupado bastante, tem se mexido para resolver essa discussão quanto antes, porque o campo está evoluindo muito rápido. Então, a gente precisa ter critérios, a gente precisa poder classificar, categorizar esses materiais para a gente também poder saber como que eles têm que ser avaliados antes da gente poder levar isso para a clínica. Então, o FDA está trabalhando para tentar categorizar e fazer todo o processo relacionado a esses tecidos bioimpressos. E é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu espero que eu tenha trazido um pouquinho do mundo da bioimpressão. Ju, temos mais perguntas agora? Temos, claro. Você trabalha com um negócio tão interessante desse. Você pergunta se tem pergunta. Tem pergunta, claro que tem. Eu queria só confirmar com você, Carol, eu achei aqui o review que você passou, ele foi publicado agora em 2017, não, desculpa, junho de 2018, é isso? Ele foi enviado, se você olha as datas, ele foi enviado para publicação no final do ano passado e foi disponibilizado recentemente esse ano. Eu coloquei aí o link para vocês, dá para ler o artigo, tá? O pessoal estava perguntando, também estou compartilhando no Facebook o artigo que você sugeriu. Tem muito artigo de review, muita coisa assim. Eu sigo pela ferramenta do Google, né, publicações relacionadas a 3D bioprinting, e toda semana, todo dia, na verdade, eu recebo pelo menos um e-mail com umas 4 ou 5 novas publicações na área. Então, em questão de review, tem muita coisa. Então, também esse ano eu contribuí para publicação de um livro só de bioimpressão. Então, a gente foram reunidos diferentes grupos que são especializados em diferentes aspectos da bioimpressão, e a gente publicou esse livro de bioimpressão muito legal, que cobre um pouquinho de tudo. Também depois eu posso passar o link para a Juliana. Ele, infelizmente, ainda não está livre acesso, né? Mas se alguém um dia tiver interesse em adquirir o livro, é um investimento, né? Mas também ciência muda tão rápido que se der para se manter atualizado em termos de papers, já está valendo, né? Carol, se você puder parar de compartilhar a tela, assim a gente pode ver você um pouquinho melhor.
Isso, assim, a gente pode ver você um pouquinho melhor. Tem a Amanda está parabenizando você e agradecendo por você sempre estar disponível para responder dúvidas por e-mail sobre os seus trabalhos. Tô mesmo. Se alguém quiser mandar, se eu falei alguma coisa e não ficou clara, se não der para perguntar agora, pode mandar mesmo. Se eu não souber a resposta, eu vou atrás e vou tentar ajudar da melhor forma possível. Que nem eu falei, o meu projeto é bioimpressão de pele, a minha área de especialização ainda é pele. Então, assim, eu não sei muito de tudo, mas nesses 3 anos eu pude ver um pouquinho da tecnologia e eu espero que eu possa ter partilhado com vocês hoje, mas se ficar dúvida, a minha bancada aqui está sempre tão cheia de papers que com certeza no meio de um deles eu posso achar uma resposta para ajudar. Aqui a gente tem uma outra pergunta do Rubens. Ele está perguntando qual a justificativa de utilizar a impressão 3D apenas para depositar diferentes tipos celulares sem necessariamente existir um modelo tridimensional, CAD.STL, deve ser bem específico. Não seria simplesmente uma pipetadora? Uhum. Eu vou ser bem honesta nessa resposta. Quando eu vim para cá começar meu doutorado, eu não sabia como funcionava essa parte da bioimpressora que eu ia usar, né? Eu tinha lido um paper, mas assim, parecia realmente. Eu tinha tanta curiosidade quanto talvez muitos de vocês tivessem. E quando eu comecei a trabalhar com ela mesmo, eu tive muito problema com esse questionamento pessoal de por que usar a impressora para fazer uma coisa que pipetando eu fazia mais rápido. Então, isso foi um questionamento que eu tive no meu projeto e eu fui estudar, eu fui entender o porquê que aquela impressora ia me ajudar. Então, para o protocolo de impressão que a gente usa hoje, não tem realmente necessidade de usar a impressora. Então, aquilo que eu demonstrei de como a gente está imprimindo a pele, não é necessário para recriar a pele. Mas tem alguns outros características que a gente quer incorporar na pele. Então, assim, eu não falei sobre a questão do folículo capilar, mas o meu projeto agora, com essa impressora nova, vai ser recriar a estrutura do folículo capilar dentro da pele. E a forma como a gente desenvolveu a estratégia para isso, não teria como fazer pipetando. Não teria. Eu tentei, não é possível, porque é um volume muito pequeno que você tem que depositar de forma muito precisa, então não tem como fazer sem o auxílio de uma impressora. Então, assim, ainda assim, o meu projeto, eu concordo, que é uma versão muito simplificada de todo o potencial que a impressora tem. Mas, por exemplo, você poderia criar toda a parte de vasculatura com o pre-patterning, então você fazer a padronização, criar os caminhos para os vasos antes de imprimir. Então, tem muita coisa que pode ser feita com a impressora, tem um potencial muito grande, mas, como eu falei, é uma tecnologia recente. Então, a gente está caminhando para entender como usar todas essas features. E a principal vantagem, com certeza, é a questão da reprodutibilidade, né? Então, você pode pôr o volume na tua biotinta no cartucho, programar para imprimir 24 peles e deixar imprimindo as 24 peles, entendeu? Então, eu concordo que talvez para algumas coisas não seja necessário, mas a gente não começa fazendo. A gente não começa construindo uma coisa muito difícil sem entender as bases, né? Então a gente dá um passo de cada vez para poder realmente entender como fazer tudo isso quando chegar na parte mais difícil, um desafio maior. Eu deixei passar uma pergunta, Carlos Eduardo, você me perdoe, eu não tinha passado aqui. O Carlos Eduardo perguntou como é que são feitos esses modelos 3D, principalmente de tecidos. Eu acho que eu já até tinha respondido essa. Não sei, não tenho certeza. Eu me perdi aqui, me perdoa, Carol. Não, tudo bem, eu respondo de novo. Então, assim, que nem eu comentei antes, para o meu projeto, a gente não tem um modelo CAD, a gente não tem um modelo 3D para recriar. Então, basicamente, a gente tem um caminho que a agulha segue para ir depositando esse material e a gente controla com a pressão e o diâmetro da agulha quanto de material vai ser depositado. Mas para outros órgãos, para outros tecidos, como por exemplo o vídeo da orelha que eu mostrei, você começa com um arquivo CAD, um arquivo STL, e coloca esse arquivo na impressora e o software da impressora vai fazer toda a parte de
das camadas, vai determinar todas as camadas que tem que ser impressas, o material de preenchimento, se vai precisar de material de suporte. Então, tudo isso vai na impressora. Bom, aqui a Ana Paula está perguntando se é possível usar essa pele na área de estética ou em tratamento de rejuvenescimento ou cicatrizes. Eu acredito que sim. Isso cai, por mais que tenha um objetivo estético, ainda cai dentro do aspecto da medicina regenerativa, mas sim, tem um dos objetivos é você poder tratar, por exemplo, quem teve queimadura de grandes áreas, quando essa pele se regenera, cicatriza, fica com como chama? Scar... essas cicatrizes, né, muito grandes, e nesse tecido, muitas vezes, você não tem a pigmentação adequada, você não tem a reposição dos folículos capilares, das glândulas, e isso faz com que você não tenha uma termorregulação adequada daquela pele. Então, sim, teria o potencial de, visando um aspecto estético, mas que também tem toda uma funcionalidade de você usar isso para tratar. Agora, a questão de rejuvenescer, eu não sei te dizer, mas que nem o pessoal comentou antes, o trabalho da OneSkin, que é a empresa brasileira aqui que ela tem a startup aqui nos Estados Unidos, é um dos objetivos, é uma das coisas com que eles estão trabalhando, mas que eu acredito que seja mais na questão de formulação de produtos e que são daí testados nos modelos de pele. O Rubens está perguntando se os softwares, os firmwares, para bioimpressão são de acesso aberto. Então, vou contar que eu sou muito nova nessa parte toda. Então, a primeira impressora que a gente tinha não tinha muita flexibilidade. Ela não era o software dela não era, você não era um arquivo STL. Então, era bem simples. Você programava qual que era o caminho que você queria percorrer e ela ia imprimindo. Então, esse foi um dos motivos que motivou a gente mudar para uma outra plataforma, porque você não tinha nem como controlar o volume que você estava depositando. Então, assim, a não ser que você parasse, a impressora ia indo até você imprimir o número de camadas que você tinha determinado. Então, assim, era muito difícil controlar. Essa impressora nova, a impressora tem um software integrado nela, então a gente não precisa estar com essa impressora conectada a um computador, mas todos os softwares que eu tenho usado até agora para criar os arquivos 3D, o arquivo 3D, na verdade, eu tive ajuda usando o SolidWorks, que infelizmente não é uma ferramenta aberta, mas tem outros softwares que dá para você gerar o desenho 3D, e os softwares de slicer para fazer, gerar o código, todos eles eu achei disponíveis na internet, assim, softwares livres, então facilita muito. Então, assim, eu estou tendo que aprender a entender de coding, escrever programação na impressora, para que ela possa fazer tudo o que eu quero também, porque a impressora vem com um programa definido de algumas coisas, mas eu quero fazer coisas além do que a impressora permite. Então, eu vou ter que brincar um pouco com a parte da programação bruta, assim, da impressora. Como se já fosse pouco, tudo que você está fazendo ainda tem... Por isso que eu digo, a impressora já está aqui no laboratório faz uns 2 meses, mas, assim, a gente, por enquanto, só brincou praticamente de imprimir diferentes materiais, mas assim, para entender, é difícil, quando mais se muda de uma plataforma para outra, a gente está tendo, por exemplo, que fazer toda a calibração, porque cada material que a gente usa, como é uma impressora de extrusão pneumática, cada material que a gente está usando, ele tem uma viscosidade diferente, então você precisa calibrar a impressora para saber conforme o tempo que fica aberto, conforme o tempo que a impressora está depositando o material, quanto de material realmente está indo, porque se você pega um material mais viscoso, você vai depositar menos material do que se você estiver imprimindo água. Então, assim, até chegar na parte de estar imprimindo a pele, é um caminho também, assim, trabalhosinho, né? A Manuela está perguntando se já tem algo relativamente consolidado em relação à bioimpressão para olhos, córnea, algo do tipo. Olha, eu não tenho certeza, eu acho que eu vi alguma notícia essa semana, através do LinkedIn,
do primeiro modelo de córnea que tinha sido, acho que, aprovado pelo FDA, mas eu não sei se era bioimpresso ou se... eu não tenho certeza. Mas eu vi alguma coisa sobre córnea para ser usada para tratamento. Eu só não tenho certeza se era bioimpressa ou alguma outra técnica. Eu também não tenho. Eu vi alguma coisa de córnea, mas também não vi se era isso. Mas depois a gente pode procurar e passar para o pessoal que estava aqui hoje. Bom, a Patrícia está. Desculpa, o André está perguntando. Está falando assim: a impressão 3D é uma ferramenta excelente para obter uma estrutura complexa, mas o processo posterior de amadurecimento tecidual é tão importante quanto e fica mais complicado com órgãos não planários como coração, fígado, rim, pulmão. Nesse caso, bioreatores para tecidos podem ser complementares às bioimpressoras, para estimular a estrutura correta a se amadurecer corretamente, né? Você tá falando, você tem experiência com sistemas fluídicos, como a Quase Vivo da Lonza, que perfusiona culturas in vitro, que é a pergunta dele. Ele está dizendo que, no caso, a startup brasileira Eva Scientific tem várias tecnologias à base de bioreatores e um sistema mesofluídico que perfusiona, que fica em São Paulo. Várias startups, né? Ai, muito legal, muito legal ver isso. Bacana. Eu não tenho experiência com sistemas fluídicos, então, assim, eu nunca coloquei o meu modelo de pele no sistema fluídico, mas a gente sabe que faz toda a diferença, até no processo de desenvolvimento, mas eu nunca trabalhei com a pele no sistema com perfusão. Mas tem vários grupos aqui que estão trabalhando já com outros órgãos, não necessariamente bioimpressos, principalmente na tecnologia de órgão nanachip. Então, você faz um chip, que é o tamanho de metade de um cartão de crédito, e nesse chip você tem uma miniaturização de um tecido, de um órgão, e você faz a perfusão e pode usar para testar efeitos citotóxicos ou eficácia de substâncias, e num passo mais avançado você tem todo o conceito do body on a chip. Então você tem vários desses órgãos interligados, interconectados, para simular uma resposta sistêmica. Então, assim, tem muita coisa sendo feita realmente nessa área, mas eu nunca trabalhei especificamente no sistema fluídico. Bom, a gente tem duas estudantes, acredito eu, aqui, né? Na verdade, a Patrícia Matos e também a Ana Paula, estudantes de biomedicina e de bioprocessos, uma, inclusive, é lá na Federal do Paraná, onde você se formou, em engenharia de bioprocessos. Ela está perguntando como você decidiu trabalhar com bioimpressão, e como alguém que tem interesse conseguiria entrar nesse campo. As duas perguntam como começar nessa área, né? E aproveitando, tem uma pergunta também sobre a questão do retorno financeiro de quem já trabalha nessa área, né? Como é que seria? A Bruna Belo está perguntando, parabenizando você pela dedicação, quer saber se o retorno financeiro é rápido. Então, como entra, como você entrou e como é a questão do retorno financeiro. Então, como entra, né? Eu comecei a trabalhar com pele ainda no meu estágio na L'Oréal. Mas lá eu trabalhava usando os modelos de pele para fazer os testes. Eu voltei para o Brasil, fiz um mestrado com desenvolvimento de modelos de pele. E durante o meu mestrado eu participei de um congresso de métodos alternativos. E dentre as várias apresentações que eu assisti, uma delas era do meu atual orientador sobre bioimpressão. Então, assim, eu cheguei para ele no final da apresentação dele e falei assim, olha, eu sou do Brasil, eu trabalho com modelos de pele, com desenvolvimento de modelos de pele, eu tenho esse conhecimento, eu gostei muito da sua apresentação, dessa tecnologia de impressão 3D, porque eu fiquei simplesmente maravilhada quando eu assisti aquilo. Eu achei que era coisa de outro mundo, né? Gente, o pessoal já está imprimindo pele. E eu falei assim, olha, eu queria muito poder me juntar ao seu laboratório para poder trabalhar com isso. Então, assim, eu fui um pouquinho daquela cara de pau,
cheguei no final, estava com meu currículo na mão, dentro do congresso, estava carregando meu currículo, porque a gente não pode perder as oportunidades, né? E eu entreguei para ele e falei, olha, tá aqui meu currículo, eu gostaria de entrar em contato, né? E na época, o Ciência Sem Fronteiras ainda existia, então eu consegui aplicar para a Bolsa de Ciência Sem Fronteiras, fui selecionada e fui aceita na universidade, o que é uma outra etapa, porque eu estou aqui fazendo uns 4 anos, 5 anos de doutorado, então eu doutorado pleno nos Estados Unidos, e foi assim que eu entrei aqui nesse mundo. Então, eu tinha um pouco da vantagem de que eu já sabia trabalhar com os modelos de pele, então eu pude trazer esse conhecimento para ajudar aqui o grupo a desenvolver essa área. Mas a toda a parte de impressão foi nova para mim. Então, eu aprendi do zero com a primeira impressora e agora eu estou aprendendo do zero de novo com essa plataforma nova que a gente adquiriu. Então, o que eu diria para quem quer trabalhar com isso, assim, uma alternativa sempre é buscar grupos que já tenham essa tecnologia, que já estejam trabalhando com isso, ou se você quer está trabalhando num projeto e quer desenvolver uma impressora, colabora com quem já tem um pouco de experiência, ou se quer meter a cara mesmo e tentar fazer por conta, tem muitos papers que o pessoal mostra que eles compraram uma impressora normal, impressora de $1.000, e usaram a impressora para imprimir as partes, para transformar aquela impressora mesmo em uma bioimpressora. Então, você imprime a própria impressora. E você adapta, você sai de uma impressora de $1.000 para conseguir criar uma bioimpressora. Ela não vai ter, talvez, todas as características que você gostaria, tipo controle de temperatura, mas ela te permite começar. Então, assim, eu tenho um paper que eu posso depois até procurar onde eu tenho ele salvo, em que o grupo até disponibiliza os arquivos 3D para você imprimir as partes que você precisa ter para transformar aquela impressora de $1.000, aquela impressora convencional, não é uma bioimpressora, para transformar uma impressora convencional, a impressora 3D convencional, em uma bioimpressora 3D. Então, é possível, não é coisa de outro mundo. A gente aqui, durante alguns meses, no começo do meu projeto, a gente considerou desenvolver a nossa própria impressora, mas por uma questão de tempo e agilidade e algumas as características que a gente queria da impressora e envolveriam todo um outro aspecto técnico que a gente não tinha o domínio, então a gente optou por comprar uma impressora. E em relação ao retorno, eu não sei se ela quis dizer em relação ao retorno financeiro da minha carreira, ou porque assim, eu não estou trabalhando para desenvolver um produto, então assim, eu não tenho retorno financeiro nenhum em relação a isso que eu estou desenvolvendo. O retorno é, obviamente, a parte do conhecimento. E em relação ao retorno financeiro da carreira, é investimento, né? Então, enquanto a gente é estudante, por mais que seja estudante de doutorado, ou se vira pós-doutorado, é investimento. Então, assim, a gente trabalha muito, aprende muito, cai muito, tropeça muito, aí às vezes tem uma vitória, às vezes faz alguma coisa que dá certo, e o retorno o retorno é o dia que você chega, para mim o retorno é o dia que eu chego no laboratório e minha pele está lá, bonita, minhas células estão lá, perfeitas, me olhando, felizes da vida, e o dia que o experimento dá certo. Então, esse é o retorno. Agora, o retorno financeiro eu vivo de bolsa, né? Então, aqui, a bolsa é um pouquinho melhor. Assim, eu tenho a Bolsa de Ciências Sem Fronteiras, mas a universidade tem uma política bem legal, o meu orientador tem uma política bem legal de manter todos os alunos recebendo o mesmo nível. Então, a universidade complementa a minha Bolsa de Ciências Sem Fronteiras, que não é considerado suficiente aqui pela universidade para me manter. Então, mas é esse, eu vivo de bolsa. O que eu espero de retorno desse investimento todo, é claro que quando eu voltar para o Brasil daqui 1 ano, é ter conseguir uma colocação, trabalhar, conseguir uma colocação no mercado, né? E aí a gente vai ver o que aí eu vou descobrir o que esse investimento vai me dar de retorno. Mas é surpresa por enquanto, né? Então, estão brincando comigo aqui, meu inglês está uma maravilha, Andréas? Não me arrisquei a falar share stress, que ele está falando que é cisalhamento em português. Eu não sei se fica mais fácil, viu? Olha, eu vou falar que quando eu estava montando a apresentação, eu tive muita dificuldade de montá-la em português, porque os termos
se aprende o termo em inglês, a associação para o português que é muito difícil. Tem vários termos que o português, eu falo, não parece nem suando direito. Mas eu acho super importante, assim, aqui na rede, a gente, assim, é só para deixar claro, né? A gente falou, assim, de bioreator, a gente falou de sistemas fluídicos, assim, muita gente não sabe o que é, assim, dependendo, a gente trouxe você por uma demanda da rede de pesquisadores, que todo mundo quis entender melhor sobre bioimpressão, e a Andréa Galina não trabalha com impressão 3D, então fui convidá-la. Então, agora eu já sei que nós vamos convidar pessoas para falar um pouco mais sobre essa questão dos bioreatores, dos sistemas fluídicos e da bioimpressão. Então, se vocês quiserem indicar pessoas para falar sobre isso, viu, Andréas? E também acho que a gente está vendo aqui um interesse grande na área e quanta coisa ainda não se sabe, né? É realmente uma tecnologia nova. E olha quantas startups, né? Então, acho que não sei se necessariamente retorno financeiro, mas é uma tecnologia muito promissora, com ainda acredito que ainda muitas dúvidas, como uma tecnologia que está começando, né? Então, você está por aí, eu acho que a gente está aqui, mas você é brasileira, eu acho que você volta, né, Carol? Volta. Então, acredito que tem um monte de startup e várias pessoas que teriam muito prazer em ter você por perto. Porque... Fica de olho no LinkedIn, hein, gente? Não, porque realmente você tem bastante conhecimento, a gente, obviamente, não sabe quais são seus planos, né? Mas a rede de pesquisadores aqui também não temos retorno financeiro, a gente compartilha conhecimento, estamos abertos a parcerias também, porque todos nós temos a paixão pelo conhecimento, né? Mas você, nós e todos que estão aqui, né? Então, eu gostaria realmente de agradecer a você e a todos. Andréas, aprendi um pouco com você agora. Eu falei certo, share stress, é isso mesmo? Beleza, então, isso. Então, eu não sei o que significa, tudo bem, mas assim, cisalhamento também não sei, se você quiser explicar, Carol, o que é um pouquinho. Olha, eu não entendo muito bem os detalhes, eu tenho com medo de me arriscar, mas é uma questão que é importante na bioimpressão, porque as células vão passando pela parede, então isso cria um estresse que pode prejudicar a viabilidade celular, então é uma questão que também é considerada aí pelo pessoal trabalhando com bioimpressão. Se o Andrés quiser contar para a gente, dou até voz para ele, porque, né, vai que ele quer explicar um pouquinho sobre o que é cisalhamento e sistemas fluídicos, né? Eu sou bióloga. Quer, Andréas, falar com a gente sobre? Te dou voz agora. É a tua hora para contar para mim aí, para a gente. Estamos curiosos. Carol, espero que você tenha gostado da experiência. Opa, a Carla está querendo que conte. Vou até dar voz aqui pro... Vou deixar ele sem graça, será? Ele está dizendo que o sangue passa por dentro do vaso e isso exerce uma força sobre a parede do vaso. É isso que é cisalhamento? Então, assim, na parede vai criar uma... desencadeia um estímulo essa força, ele está falando. Legal, você podia falar com a gente, vou te dar a voz, não vai ter jeito, ó. Ficar do ladinho dela lá, ó. Já aproveitando que a gente já virou amigo, né? Vou te promover para você contar para a gente aqui, ó. Pode falar agora a sua hora de explicar para a gente. Olha, fluidos, como é que é? Não, fluidos não. Esqueci o negócio. Sistemas fluídicos. Sistemas fluídicos. Eu só acredito que tem uma sinergia boa entre a bioimpressão e a ciência dos bioreatores, que é mais a minha praia, né? Então, a gente tem equipamentos que controlam perfusão, a gente pode mimetizar a perfusão do coração, por exemplo, com sístole, diástole, e coisas mais básicos, inclusive não necessariamente fisiológicos, onde você começa com uma velocidade e aumenta gradativamente, ou vai por um tempo numa velocidade, depois para, depois aumenta, depois para, e etc. E esse estímulo que a perfusão de meio de cultura faz
pode ser bastante interessante de fazer complementar, então, o estímulo de ter as células e as estruturas do tecido organizados da forma que você consegue organizar com a impressão 3D, bioimpressão 3D. Olha, Andréas, eu agradeço, porque realmente eu não fazia a menor ideia sobre o que era. É bom que você conta para... Isso vocês fazem aí? É isso? Você trabalha com bioreator? Isso. Ah, A legal. startup Eva Scientific, ela tem dois mercados principais. A gente trabalha também com terapia avançada, né, com produtos à base de colágeno. Nós temos uma biomembrana que futuramente vai entrar como um dispositivo médico para tratamento de doenças e traumas, mas em paralelo tem produtos para uso em pesquisa. Um desses produtos é a família de produtos, né, de bioreatores, que são os equipamentos, e tem consumíveis, que são os consumíveis mesofluídicos, onde a gente consegue usar esses sisteminhas para cultivar tecidos e órgãos de uma forma fluídica. Entendi. Nossa, muito. Você está em Campinas? É isso? A startup nasceu do Biofabris, que foi mencionado anteriormente pela Ana Milás, da 3DDS, mas a empresa fica em São Paulo, capital. Ah, muito legal. Olha, tá vendo, Carol? A gente se conhece. Ah, que legal! A gente se conheceu num congresso de medicina regenerativa. Ah, que legal. Então vocês estão se reencontrando aqui. Exatamente. Muito bom. Olha, é um prazer conhecer você, André. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, que realmente eu não sabia o que era. Não é nossa área, né? A gente aqui só faz essa mediação de temas que a gente considera fronteiras da ciência, né? Eu acho que bioimpressão, com tudo isso que a gente está vendo aí, é quase um... Eu não sei, parece ainda um pouco ficção, né, Carol? Eu não sei se mas para quem está vendo, assim, o que você acha, Carol, André? Você acha isso tudo? Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, assim, quando eu vi até aquela série da HBO, Westworld, gente, é uma loucura pensar que uma certa similaridade, alguém que gostaria de imprimir um ser humano tem... Assim, é muito doido, realmente. O potencial desse campo é gigantesco, é assustador também. Então, é coisa de ficção científica, sim. A gente pode dizer isso, porque é muito legal. E é o que faz a gente continuar trabalhando, é o que me estimula, é o que me empolga, é o que me anima a trabalhar com isso, né? Então, essas 1000 possibilidades que a gente pode tirar desse campo. Quando a gente assistiu Gattaca lá, na década lá para trás, a gente também achava mega ultra ficção, né? E a gente agora tem edição genética, né? E, assim, teoricamente super simples de ser feita, né? Então, eu queria muito agradecer. André, desculpe te colocar nessa posição de surpresa, mas tá aí, tá um presente pra gente, a rede é isso, a gente vai conversando. Já está convidado para conversar com a gente em breve, depois a gente conversa. Ana, Pedro e todos que estão aqui compartilharam um pouco do conhecimento com a gente também. Eu gostaria de agradecer. Carol, nem sei como... Eu que agradeço. Eu adoro falar sobre ciência, falar sobre o que eu faço, então foi um prazer estar aqui. Vamos dar um oi para a Ana aqui, então, já que a gente colocou o Andréas Eu botei a Ana aí agora também, a Ana e o Pedro, não sei se ela vai aparecer aí. Aí, ó, botei aí para ela contar para a gente também um pouco, a Ana e o Pedro. Porque, assim, eu acho que tudo tem muita sinergia aqui, né? Assim, a rede é um lugar de conexão. Então, acho que é importante, já que vocês estão todos juntos nessa empreitada, porque eu acho que o que você está fazendo aí é bastante... É incrível, Carol. Você já sabe que eu admiro bastante seu trabalho, porque é muita dedicação. E a Ana, o Pedro, o André estão em outra frente, né? Tentando colocar isso... Tentar viabilizar um pouco isso, eu acho, né?
nenhum lado caminha sozinho. Então, assim, nesses primeiros 2 anos, até a gente conseguir adquirir a impressora nova, eu vi o quanto eu dependia de ter alguém que soubesse como fazer uma impressora. Eu, por muitas vezes, me senti muito frustrada de que eu não tinha um conhecimento necessário para ir lá e criar a impressora do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginava. Então, eu valorizo muito quem tem todo esse conhecimento, porque faz toda a diferença você pôr na prática, você fazer a parte de criar um instrumento. Então, toda a parte da instrumentação é muito importante mesmo. Conta para mim, Pedro, é você? Sim, tudo bem? Oi, Pedro, prazer, seja bem-vindo. Desculpa a surpresa, botei o Andréas, agora vocês falaram tão aí da startup, tinha que falar de vocês também, né? Fica à vontade. Eu estou conhecendo o Andréas e o Pedro e a Ana agora, viu, Carol? Eu não conhecia de startup. Assim que é bom, né? Realmente eu estou conhecendo agora, é um prazer recebê-los aqui, viu, Andréas, Pedro, por favor. Muito prazer. Carolina, parabéns pela apresentação, foi ótima. Realmente muito interessante. Meu nome é Pedro, eu sou responsável pela estratégia de inovação da 3DBS. Nós somos uma startup recém-formalizada, agora no começo do ano. E nosso objetivo é desenvolver as bioimpressoras customizadas, principalmente para os institutos de pesquisa e pesquisadores que estão atuando nessa área. E realmente é um campo, como a Carolina apresentou, né, muito estimulante, muito instigante, né? E, de fato, ele está cada vez mais expectativa sobre as aplicações terapêuticas, né? Nós, no momento, ainda não chegamos a manipular células, nós temos aí um projeto com a FAPESP na validação de um equipamento junto com a Unifesp nessa linha de validar justamente para o desenvolvimento de vasos. Nós temos desenvolvido para startups que já lidam com células, mas nós, a 3DBS, ainda não. Só que a gente visualiza isso nos próximos anos, de fato, passar para o desenvolvimento de aplicações, né? Então, é realmente muito interessante e foi uma apresentação muito clara, muito legal mesmo. Parabéns. Obrigada. Carol é the best. Então, olha só, aqui tá todo mundo falando que foi um bônus, Andréas e Ana, Pedro, vocês estarem conversando com a gente também. Eu acho que para quem está começando a trabalhar com isso, ou tem interesse nisso, eu acho também esse campo das startups integrado a o mundo acadêmico é muito interessante, né? Essa troca é muito rica. Acho que o Andrés e o Pedro concordam comigo, né? O Andrés deve ter também bastante colaboração com as universidades. E eu acho que o pessoal do Sul também está fazendo bastante coisa com impressão 3D, bioimpressoras, né, Carol? Do Paraná, Rio Grande do Sul, acho que tem bastante gente. E como é que vocês estão vendo esse movimento do pessoal dos biohackings, de todas essas questões dos Fab Labs, e todo esse envolvimento dos makers dentro dessas novas tecnologias? Vocês três podem falar um pouquinho sobre isso? Eu vou dar voz aos rapazes. Eles até ficaram... Minha pergunta foi difícil? Não, eu posso comentar. Eu acho muito interessante. Eu acho que a gente leva essa discussão um pouco para o ecossistema de startups, ecossistemas de inovação. Ao meu ver, o que nós estamos tendo é uma normatização de vocabulário para apresentar inovações tecnológicas disruptivas. E essa é uma cultura que a gente vê que está se difundindo sobre esses temas, às vezes. No caso da biotecnologia, eu entendo que o termo biohacking vai um pouco nessa linha, nesse movimento faça você mesmo e tudo mais. E o que nós vemos, né, fazendo um paralelo com a bioimpressão, com a medicina regenerativa, é que esses tipos de equipamento eles estão funcionando como plataformas tecnológicas que vem dando ares a essas expectativas. Isso tem possibilitado uma gama de diferentes aplicações e pesquisas, né? Então, eu acho muito interessante. Eu acho que, em essência, é um movimento que está transformando um vocabulário e está se apropriando de questões interessantes para difundir a inovação tecnológica. Estão falando que lá, o Guilhermo Lopes está falando que em Salvador eles estão iniciando o grupo de pesquisa com impressão 3D na área de radiologia. E
está falando de toda essa questão. Acho que é isso tudo junto. André, eu não sei se vocês têm contato com o pessoal do biohacking, DOI Bio, todos esses movimentos, né? Os NITs e todas essas, o pessoal das universidades que está nessa área de inovação. Acho que aí é mais forte, né, Carol? Onde vocês estão, tem bastante isso, né? Acho que aqui o movimento está crescendo muito também. Eu só ainda não entendo muito bem essa integração de vocês, startups, com toda essa questão. Você falou das universidades, né, Pedro? O Andréas também falou de alguns contatos das universidades, mas eu ainda tenho dificuldade de entender essa integração entre as startups e todo esse movimento com os pesquisadores. Eles tinham 2 estudantes ou 2 estudantes aqui querendo estudar e fazer parte dessa questão das bioimpressoras, né? E aí também a Carla está perguntando como é que é essa integração de vocês com as universidades e com os makers e todo esse movimento tão interessante que está acontecendo e crescendo muito no Brasil, né? Ô, Juliano. Vai lá, André. Para ser sincero, eu não tenho uma experiência própria com esses encontros de biohacking e Fab Labs e Maker Labs, mas pelo que eu entenda, são alguns encontros onde tem vários desafios e você pode tentar fazer um projeto inteiro em pouco tempo, por exemplo, e depois do evento ser julgado no mérito da sua criação. Esses são os hackathons. Esses são os hackathons, mas a gente está falando de uma coisa um pouco fora evento, né? A gente está falando mesmo desse cotidiano entre vocês, uma startup, né, dentro de uma área tão de fronteira, com pesquisadores como a Carol e como outras pessoas que estão aqui, né? A Carla terminando o doutorado em biotecnologia, por exemplo, né? A gente viu essas startups fundadas por pesquisadores, né? Como é que é essa integração, não nos hackathons, né? E todo esse movimento que também tem, né? O Hacking Health é um movimento que a gente participa, a rede é parceira, mas também tem o Hub de Inovação na UFRJ, por exemplo, que também é parceiro da rede, né? Então, eles estão criando ambientes para que possa ter um ambiente que integre um pouco mais, né, tudo isso. Como é que isso pode... Então, aí, você estava falando desses hackathons, né, Andrés, de uma coisa mais rápida, acelerada. Mas no seu dia a dia, como é que funciona essa integração, como o Pedro falou? Temos contato com o pessoal da Unifesp, né? Como é que é essa troca de vocês com alguém como a Carol, que está lá pesquisando academicamente? Ela falou, eu não tenho ganho financeiro, meu ganho é o conhecimento, é capital intelectual. Vocês não, vocês estão fazendo disso um negócio, que é muito interessante. Então, assim, como é que é essa integração do mercado com a academia, né? Então, eu acho que a palavra-chave é a integração ali. Eu queria destacar, só voltando ao assunto dos desafios rápidos, curtos, onde o resultado final talvez não é tão útil ou completo ou finalizado como é o necessário para o nosso campo de engenharia de tecidos e órgãos. Nesse caso, nós precisamos realmente unir forças e reconhecer que não podemos, nas palavras da Carolina, percorrer todo o caminho sozinho. Na verdade, precisamos empregar multidisciplinaridade e interdisciplinaridade ao mesmo tempo, porque cada um de nós, por obrigatoriedade, temos que desenvolver um pouco a capacidade de dominar vários assuntos. Isso é multidisciplinaridade, mas a ciência de engenharia de tecidos e órgãos, ela é uma ciência interdisciplinar, então não tem como não interagir e ter a interação com pessoas fora da sua esfera de influência e o seu domínio. Você pensa a mesma coisa, Pedro? Então, Juliana, no caso da 3DBS, essa questão da interação com
as universidades, institutos de pesquisa, ela é fundamental. E não tem jeito, se a startup é de base tecnológica, ela acaba tendo ou sendo uma spin-off de um projeto de pesquisa da universidade. No nosso caso, toda a pesquisa da Ana foi nessa área, desde o mestrado e doutorado. Eu fiz meu doutorado na área de política científica e tecnológica, mas me aproximei de uma startup já há alguns anos na área de terapia celular, que é essa que é in situ. Então, como é que funciona no caso dessa parceria do projeto com a Unifesp, que está sendo financiada pela FAPESP? Nesse caso, a gente tem um acordo de propriedade intelectual sobre os produtos, aplicações que possam advir dessa pesquisa, então, como também pelo equipamento. Esse é um docente que está nos recepcionando, né, que é o laboratório, o Centro de Terapia Celular e Molecular, o professor Sang Won. E como que foi essa aproximação? A gente se conheceu através de um outro professor Ivan, que trabalha na área de cirurgia, e desde já alguns anos a gente veio cultivando essa relação e demonstrando esse interesse até que nós formatamos esse projeto de pesquisa, submetemos e tudo mais. Dessa mesma forma, nós também temos, agora estamos pleiteando participar do edital de inovação da indústria do Senai, e nós estamos, da mesma forma, discutindo uma bioimpressora com aplicações específicas para a Embrapa Recursos Genéticos. Então, nós estamos em contato com um pesquisador lá, que está demandando e estamos pensando, formulando uma bioimpressora que trabalhe com a impressão por extrusão, mas também ali um módulo de eletrofiação, de eletrospinning, para que você possa desenvolver as matrizes fibrosas em conjunto com a bioimpressora. Então, por ali também tem um acordo com uma instituição que provavelmente, se sair, vai ter um acordo de propriedade intelectual. A gente acha que é super importante ter essa aproximação, porque, do ponto de vista da empresa, se houver uma propriedade intelectual, é importante que você tenha o respaldo de outros interessados, outras entidades, organizações. Não dá para pensar nesse desafio de uma forma solitária. Isso vai agregar uma série de interconexões. Se a gente chegar, como a Carolina explicou, para um órgão complexo, é uma questão de décadas, questão de muitos interesses. No caso brasileiro, é importante ter essa aproximação com os centros de pesquisa, universidades, porque a Anvisa está se posicionando ainda. Ela acabou de liberar em janeiro a questão sobre as terapias alternativas com utilização de células, ampliando um pouco mais o seu entendimento sobre a questão. Então, para conseguir uma validação, você pensar num teste clínico em humanos, você tem que estar próximo de um centro de pesquisa e provavelmente vai ser universitário. No caso brasileiro, tem algumas variações. Por exemplo, o Hospital Albert Einstein, ele está com um programa de desenvolvimento de terapia celular, eles devem estar com uma bioimpressora em mente. O pessoal do INCOR também, existe o grupo do Gabriel Liguori, eles também estão com uma demanda de uma bioimpressora. Então, para a gente, essa relação ela é próxima, não tem jeito. E é importante. Olha, eu acho... Desculpa, Carol, pode falar. Não, assim, quando eu idealizei assim, a ideia da rede de pesquisadores, é um pouco para ver se a gente conseguia fazer essa ponte, aproximar. Então, ter a Carol aqui, ter vocês, é um pouco do que a gente sempre imaginou que pudesse acontecer. Assim, as pessoas estão falando aqui para levar mais coisas para a Universidade Federal do Paraná. Patrícia Matos, procura por aí o Fernando Carbonieri. Ele tem feito algumas ações, ele é da Academia Médica, ele tem feito algumas ações com o Hacking Health Curitiba e tem uma aproximação com a Universidade Federal do Paraná. Então, me procura depois, Patrícia, que eu posso te dizer. E, assim, isso aqui nunca aconteceu na rede, viu, Carol? Tô inovando com você, porque eu acho que a gente teve essa liberdade, esse contato, e eu acho que é uma área que celebra bem a importância dessa transdisciplinaridade, dessa integração entre áreas, né? Eu acho que é um tema, assim como outros que a gente tem, mas esse realmente é um tema que, se não for discutido, trabalhado dessa forma aqui, que nem a gente está fazendo, né? Integrada, nem o Andréas, nem o Pedro conseguem avançar muito, e nem você, Carol, né? Então, queria te ouvir um pouco.
aqui, eu, como sendo o lado da academia dessa conversa, aqui eu acho que nos Estados Unidos isso já está muito mais avançado, então essa colaboração universidade-empresa. Então, assim, tem muito projeto que é financiado por empresa, alunos que recebem bolsa que é paga por empresa, tem projetos que... Então, assim, aqui a gente primeiro vai além do financiamento estadual e federal para conseguir fazer projeto, entendeu? Então, isso é uma vantagem muito grande. A carteira de financiamento é maior, né, de possibilidades, e para quem está na academia é muito importante trabalhar com quem está na indústria, porque a gente às vezes consegue trabalhar com o que está topo de linha, então assim, da mesma forma que a gente tem interesse às vezes em testar um material, a indústria tem interesse em saber o que o material deles como a gente vai usar o material deles. Então assim, eu agora tenho 4 projetos aqui que eu estou trabalhando, são 4 colaborações em diferentes aspectos. A própria compra da impressora a gente fez através de uma colaboração científica, então assim, a gente comprou, mas a gente vai dar o retorno de como a impressora está funcionando para a gente, para que constantemente eles mandam updates do software para a gente poder para a impressora estar atendendo cada vez melhor as nossas necessidades. A gente trabalha com empresas que fornecem um material que a gente quer testar. Então, assim, a gente não faz projeto sozinho e é vantagem para os dois lados. Então, eu espero muito que essa colaboração cresça no Brasil, além do nível startup, universidade, mas que realmente as grandes empresas consigam se aproximar, que as universidades flexibilizem, porque eu sei que muito desse impasse vem de burocracia, então que as universidades flexibilizem essa colaboração para que todos se beneficiem. Então, assim, muito do conhecimento que a gente faz na universidade fica na universidade porque falta essa ponte. Então, assim, startup é um caminho, mas às vezes tem projeto que não é suficiente para gerar uma startup, mas que não deixa de ser significativo e importante. Então, a gente precisa dessa flexibilização no Brasil a gente, como aluno, como pesquisador e como empresa, acho que só tem a ganhar se a gente promover essa integração melhor, né? Eu acho que a Embrapi está fazendo um pouco esse papel, né? Está avançando nisso, né? E a gente espera ter alguém da Embrapi em breve aqui. Os polos de inovação em várias áreas têm e essa integração, eles têm tentado fazer isso, estão fazendo um trabalho muito bacana. E eu acho que também temos um marco aí agora, né? Legal. Para que amplie um pouco mais e libere um pouco mais essa inovação, essa integração. E eu acho que a gente está num bom caminho, a gente tem que ter esperança que as coisas estão indo no bom caminho para que tudo isso seja em prol da sociedade, né? É para isso que a gente faz ciência, para isso que a gente estuda, trabalha, para que a sociedade receba os produtos ou serviços desse conhecimento, como você falou bem, Carol, viáveis, né? Que seja para todos, né? Que as pessoas que viabilizar uma coisa que hoje é tão cara, né? Está em desenvolvimento e por isso é cara. O Guilherme está falando que na instituição dele, ele está no Instituto Federal da Bahia, né? Que eles têm incubadora há quase um ano e estão em processo embriológico, mas a intenção é crescer para integrar essas coisas. Então, tá vendo? Está na Bahia, tem os institutos federais, então eu queria muito, muito agradecer por você ter aceito a gente colocar mais gente nessa conversa, Carol, pelo Andréas e pelo Pedro toparem conversar aqui um pouquinho com a gente, também de surpresa, e por todo mundo que está ouvindo a gente até agora. A gente avançou um pouco, mas quando o papo é bom, a gente vai indo, esquece da hora. Desculpe ter passado da hora, Carol. Não. Aqui ainda está dia, aqui tá tranquilo. Então tá. Então, gente, obrigada. Andréas e Pedro, vocês sejam muito bem-vindos sempre. A rede de pesquisadores é de vocês. Fiquem à vontade, esperamos manter contato mais próximo. E a todos vocês que participaram, Carla, obrigada. A todos que estiveram com a gente. Então, pessoal do Facebook, estou encerrando para vocês aí. A gente se vê em breve.